Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na última aula sobre equipes e é sobre os tipos de equipes, tá? Dentro do conteúdo de liderança na pós-graduação em pedagogia do trabalho. Então vamos lá que o tempo urge. Nós hoje vamos ver os tipos de equipes, as características de equipes eficazes e fatores chaves do desenvolvimento de equipes, tá? Então a gente vai começar aí pelos tipos de equipes. Os tipos de equipes que a gente vai ver hoje são 5 tipos de equipes, tá? Grupo de trabalho, pseudo-equipe, equipe potencial, equipe real e equipe de alto desempenho. A gente vai ver então cada uma delas aí. Primeiro, o grupo de trabalho. Os seus membros interagem basicamente para repartir informações, melhores procedimentos ou perspectivas visando incrementar o desempenho de cada pessoa em sua área de atuação. Então, o grupo de trabalho eles geralmente tem um objetivo em comum, um objetivo que é de fazer as coisas acontecerem baseados num prévio planejamento ou até mesmo planejar as ações que vão estar sendo efetuadas mais para frente. Um grupo de trabalho ele é pequeno, tá? Depois, tem a chamada pseudo-equipe. É um grupo com alguma necessidade ou oportunidade de desempenho incremental, mas que não está voltado para a performance coletiva. O individualismo de cada integrante se sobressai ao benefício em conjunto. Geralmente, esse pseudo-equipe são pequenos grupos que se formam, mas assim, por espontaneidade, para resolver algumas questões mais pontuais que ocorrem dentro da organização e assim não formam uma equipe como um todo, como aqueles passos de planejamento, de metas e objetivos, são mais questões mais pontuais, geralmente trabalhadas em pequenas células ou núcleos dentro da organização, para resolver questões mais rápidas. Nós temos a terceira equipe, o tipo de equipe, que é a equipe potencial. É um grupo com uma significativa necessidade de desempenho incremental e que procura melhorar seus indicadores. Contudo, requer maior clareza de propósito, metas ou produtos de trabalho conjunto. A equipe precisa desenvolver senso de responsabilidade coletiva. Uma equipe potencial geralmente é uma equipe que ainda vai desenvolver, dentro das suas características de grupo, uma potencialidade para alcançar os seus objetivos, para alcançar as metas que ali são elencadas. Elas precisam então ter clareza de onde que eles precisam ir para que potencialize as suas qualidades, suas qualificações, utilizem as ferramentas que dispõem para alcançar esses objetivos e trabalhando de uma forma mais coletiva, em prol do grupo como um todo e das demais repartições dos demais grupos que formam a organização. Ao contrário da pseudo-equipe, a equipe potencial ela visa o coletivo. Equipe real é um pequeno número de pessoas com conhecimentos complementares que se encontram igualmente compromissados com os desempenhos, metas e abordagens de trabalhos comuns. Equipe real é a unidade básica de desempenho. Então, a equipe real é aquela que efetivamente acontece, que faz as coisas acontecerem, que trabalha em prol de uma unidade, em prol da coletividade da organização, e assim vai desenvolvendo trabalhos, pegando os insights, aprovando projetos, desenvolvendo novos projetos para que as metas e objetivos sejam alcançados. E por fim, a equipe de alto desempenho. Possui integrantes que estão profundamente compromissados com o crescimento e o sucesso um dos outros. Esse tipo de compromisso geralmente transcende a equipe. A equipe de alto desempenho, ela está é o quinto estágio que a gente está vendo nos tipos de equipe, e ela é a que tem a maior alta performance. Ela então está comprometida com a organização, está comprometida com os membros da própria equipe. Eles conseguem dialogar, conversar, mesmo nas divergências, seguir para um objetivo comum. Esses compromissos transcendem até os da própria equipe. Muitas vezes as pessoas elas conseguem desenvolver as tarefas independentes até da equipe que foi formada, mas sem perder os vínculos ali presentes. A equipe de alto desempenho também apresenta níveis de desempenho que são significativamente acima de todas as demais equipes em situações semelhantes e que ultrapassam todas as expectativas razoáveis em função de seus integrantes.
As equipes estão de alto desempenho, elas conseguem entregar potencialmente os resultados. E por isso mesmo, muitas vezes, se a organização consegue lidar com essas equipes, elas também são reconhecidas e são valorizadas pelas entregas que são feitas dentro do planejamento e para além desse planejamento também. Então, essas são características das equipes de alto desempenho que vão além das metas e dos objetivos propostos pela organização. Agora, a gente vai ver algumas características das equipes eficazes. A primeira é informação. Nessas equipes eficazes, a informação flui livremente. Compartilhamento total, ela é aberta e é honesta. Depois, tem os relacionamentos, que são confiantes, respeitosos, colaborativos e têm apoio. Então, as equipes eficazes conseguem ter esses relacionamentos bastante íntegros, bastante amadurecidos, a tal ponto que a confiança mútua é uma característica dessa equipe. Os conflitos são considerados naturais, foco em questões e não nas pessoas. Não é vou voltar aqui. Não é o fato de ser uma equipe, um grupo de trabalho que não possa haver divergências de pensamentos, conflitos de como chegar a um objetivo. Isso até é saudável para que tenha insights, tenha feedbacks, tenha a oportunidade de fazer brainstorm para poder trocar ideias. As ideias que devem ser discutidas e não as pessoas que trazem essas ideias que devem ser reprimidas. E por fim, a atmosfera, no quarto ponto aqui, atmosfera aberta, não ameaçadora, não competitiva, mas sim participativa. Claro que isso é um modelo ideal de uma característica de uma equipe eficaz. Então, a atmosfera onde que o diálogo flui, onde que as pessoas se sintam à vontade para conversar, para compartilhar seus conhecimentos de uma maneira não competitiva, mas sim participativa. Temos mais alguns elementos, características das equipes eficazes. As decisões. As decisões são tomadas por consenso, utilização racional dos recursos, comprometimento total. Então, essas decisões, elas entram no plano dos consensos, consensual, todo mundo chega num acordo comum, e mesmo aqueles que, porventura, tiveram suas ideias que não foram aprovadas, eles entendem pela maturidade que eles vão, então, apoiar para que o plano dê certo. E o comprometimento total da equipe para atingir aquele objetivo. E o uso, claro, racional dos recursos propostos. A criatividade é o maior número de opções orientadas para soluções. É como a gente falou antes sobre feedback, sobre brainstorm, sobre tempestade de ideias, que é o brainstorm, para poder elencar o maior número de ideias e assim escolher as que mais se aproximam daquilo que o grupo propõe. Base do poder, compartilhada por todos, centrada na competência e contribuição à equipe. A equipe eficaz, o poder, ele é compartilhado, e assim todos têm a responsabilidade de se alcançar essas metas e esses objetivos. E por fim, a recompensa baseada na compreensão do grupo, no reconhecimento dos colegas e na valorização, por que não, da organização, quando do atingimento do esforço que essas equipes estão demonstrando e fazendo com que a organização ela não fique estática, ela cresça, ela se desenvolva, ela está sempre acompanhando os processos decisórios e mudanças que ocorrem no ambiente externo e no ambiente interno também. A última característica das equipes eficazes é a motivação. Compromisso com metas estabelecidas pela equipe. Sentimento de pertencimento à equipe. Maiores oportunidades de realização através do grupo. Então, uma equipe motivada, ela é central, ela é muito importante para que as pessoas que dela fazem parte, elas se sintam pertencentes à equipe, pertencentes à organização. E assim terão maiores oportunidades de se relacionar, maiores oportunidades também de ampliar as suas visões como grupo. Agora nós vamos ver os fatores chaves do desenvolvimento de equipes. O primeiro deles é o compromisso. Os membros da equipe se veem como parte de uma equipe que busca alcançar o objetivo em comum. Então, compromisso. Sempre compromisso. Pessoas comprometidas. Tá?
Confiança. Existe uma confiança mútua entre os membros no sentido de honrarem os compromissos, trocarem confidências e apoiarem uns aos outros. Confiança é fundamental para que o ambiente de trabalho seja um ambiente produtivo, para que as pessoas consigam trabalhar em grupo, consigam trabalhar em equipe, consigam trabalhar com um time, motivadas. E é interessante assim, porque uma vez que se perde esse vínculo de confiança na equipe ou dentro do membro de uma equipe, esse elo que se rompe, ele prejudica realmente todo um grupo de trabalho. Então é muito importante ter a confiança. Propósito, a equipe tem ciência de como se encaixa no cenário geral dos negócios da organização. Estou trabalhando na organização, em tal setor, qual é o meu propósito de estar aqui fazendo parte dessa equipe, desse time? O propósito é fazer com que, junto com os demais setores da empresa, ela cresça em homogeneidade, apesar das diferenças, mas ela cresça e assim todos são valorizados com esse crescimento. Outros fatores chaves do desenvolvimento de equipe são a comunicação. Eu bato muito forte nessa tecla da comunicação, porque ela é fundamental para que os processos eles fluam de uma maneira mais correta possível. Se refere ao estilo e ao grau de interação entre os membros e aqueles que estão fora da equipe. Refere-se também à maneira como os conflitos são resolvidos, as tomadas de decisões e as interações cotidianas. Então, a comunicação principalmente intranet ou intragrupal, que é ali que você está trabalhando, a comunicação do grupo para o ambiente interno ainda da empresa, mas externo ao grupo local, mas ele é para dentro ainda da empresa, e por fim, a comunicação desses grupos para fora da empresa. A comunicação é fundamental. Envolvimento, todos têm um papel na equipe, apesar das diferenças individuais, as contribuições são solicitadas, respeitadas, e é estabelecido um consenso antes das ações serem tomadas. Envolvimento a todos. Geralmente, cada grupo tem um líder que se destaca, e esse líder vai precisar trabalhar com as ideias, com os pensamentos, com as divergências, e procurar envolver, então, todos que estão ali trabalhando nesse grupo, nesse time, nessa equipe, para que elas se sintam à vontade, livres e tenham oportunidade de expor as suas opiniões. Por fim, o último slide, relacionamento em equipe, envolvimento, comprometimento, criatividade. Isso vai gerar empatia, lealdade, transparência, respeito, comunicação, confiança. Isso tudo faz parte dos relacionamentos. Os relacionamentos, seja onde você está, seja lá no seu grupo de estudo, seja na sua aula, seja na sua família, relacionamentos são fundamentais também na organização. Por isso a necessidade do envolvimento, de estar comprometido, de desenvolver a criatividade, de ser empático principalmente, porque muitas vezes você está trabalhando com um colega e aquele colega naquele dia, naquele momento, ele não está muito bem, está passando por uma dificuldade, e assim, às vezes, o trabalho da equipe, o trabalho do grupo, ele já não desenvolve de uma maneira como estava sendo feito. Mas é preciso entender aquele momento, tá? Lealdade, transparência, expor os teus sentimentos, expor as tuas opiniões dentro do grupo. Enfim, respeito, comunicação e, como a gente já falou, confiança. Tá certo, pessoal? Então, essa aí foi as aulas sobre times, sobre equipes. Foram as 2 aulas. E na próxima aula, minha gente, a gente vai estar trabalhando a questão da motivação. Beleza? Um abraço aí, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.